Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao 13º episódio de A Direita em Todas as Direções. Recebemos hoje aqui, no Gabinete 8 da CLDF, um dos maiores expoentes do liberalismo do Brasil, o professor, mestre e doutor Adriano Paranaíba, cujo currículo é tão extenso que eu vou abreviar e vou dizer que hoje ele é diretor do Instituto Mises. Professor, obrigado pela sua presença, obrigado por aceitar o convite, é uma alegria tê-lo aqui. Ô, Thiago, a gente que agradece, deputado, o convite, né? Eu acho que todas as possibilidades da gente divulgar, né, a internet permite a democratização da informação, né? Então, parabéns pelo trabalho, né, não só do seu trabalho legislativo, mas se expor publicamente, mostrando suas ideias através de um podcast, né, mostrando o seu trabalho, eu acho que é muito importante e obrigado por fazer parte desse momento aqui contigo. Nós aqui agradecemos e para você que nos assiste, que está nos vendo com essa cara de cansados, hoje nós tivemos um dia de seminário, toda a nossa equipe aqui do gabinete se reuniu para aprender com o nosso professor Adriano. Adriano, comecei falando do seu trabalho no Instituto Mises, você hoje é diretor do Instituto Mises. Conta pra gente um pouco do Instituto, como é que não é, o que vocês fazem lá? Isso, boa. O Instituto Mises Brasil é um think tank, né, uma organização sem fins lucrativos, que o principal objetivo é a divulgação das ideias da liberdade, usando o escopo teórico, o argumento teórico da Escola Austríaca de Economia. Então, essa é a nossa principal missão. O Mises completou no passado 15 anos de existência e realmente estamos muito focados há um bom tempo, né? Desde 2013, tivemos uma vertente muito voltada para questões acadêmicas, ou seja, hoje o Mises é uma referência de formação, né? Então, nós temos revista acadêmica, temos o nosso blog, temos os nossos livros disponíveis para baixar, né? O pessoal fala que, né, o pessoal do Mises explora, né, os capitalistas exploram as pessoas. Eu não conheço nenhum site marxista que dá o livro do Marx de graça, né? O site do Mises tem o livro do Mises de graça lá para as pessoas baixarem, te divulga as ideias dessa forma. Temos no podcast, várias ações, o Summer School, o Winter School, os nossos cursos, tem curso de curta duração, curso curto, curso longo e pós-graduações. Então, nós hoje estamos muito focados, já conseguimos criar um corpo docente de mestres e doutores no Brasil, focados na divulgação e na formação dessas ideias da liberdade, usando a Escola Austríaca como nosso fundamento teórico. Legal. O senhor falou de exploração. Eu vou mudar aqui um pouquinho a ordem das perguntas. Na hora. Quem explora mais o indivíduo? O Estado ou o capitalismo? Com certeza é o Estado, né? O capitalismo, por via de regra, você teria que ter aí um livre mercado. E o livre mercado permite que novos ofertantes de produtos possam entrar, e isso permite que os consumidores, que as pessoas tenham possibilidades de escolha. Enquanto quando o Estado oferece os famosos bens públicos, não existe bem público, né? Só um conceito teórico, na verdade são bens estatais, muitos deles são obrigatórios para o cidadão, são monopólios legais. Então, quem é mais obrigado dentro de um sistema econômico a ser escravizado por alguém é um sistema estatal do que um sistema de livre mercado. Tá. O que é o mercado? Mercado são pessoas, né? O mercado não é um Godzilla, não é um monstro que entra gritando e o mercado está nervoso. Não existe esse mercado nervoso. Então, como é que é isso? Cara, é porque é a necessidade de... A gente vê lá o William Bonner com uma voz fúnebre dizendo a Bolsa de Valores caiu, sei lá, 2,5%, o nervosismo do mercado se dá por conta de fatores externos à política brasileira. Como é que é isso? Como é que o mercado fica nervoso se o mercado são as pessoas? Como é que é isso para a galera entender aí, quem está nos vendo? O mercado são relações entre pessoas. Quando a gente fala de mercado, em economia, a gente está falando de curvas de oferta e demanda. A gente está falando de lados que oferecem produtos e lados que consomem esses produtos, então, que são pessoas. Interação entre pessoas. Né? O mercado estar nervoso significa que essa relação entre essas pessoas está muito conturbada. Às vezes tem algumas informações que estão atrapalhando a relação entre essas pessoas e o mercado começa a não reagir muito bem no ponto de vista socialista. Na verdade, o mercado ele está se ajustando às informações que ele recebe. Colocando preço nos produtos e serviços de acordo com as informações que ele recebe, é isso? Isso, e muitas vezes as informações são informações de governo, né? O mercado fica muito mais, vamos dizer assim, nervoso
quando o governo tira liberdades, quando o governo intervém, causas políticas intervencionistas, né? Interfere na ordem jurídica, no ordenamento econômico, então o mercado fica nervoso, não é que fica nervoso, ele fica sem saber para onde que a economia vai, então aí a relação entre o comprador e o vendedor fica agitada, e aí a gente acha que a culpa é do mercado, a culpa na verdade é de quem está trazendo essa informação, que muitas vezes é o governo. Tá, então o mercado não é a Bolsa de Valores. Não, a Bolsa de Valores, o nome Bolsa de Valores, a gente demoniza a Bolsa de Valores, né? Mas, na verdade, a Bolsa de Valores é uma empresa onde ela abre lá um canal de comunicação entre pessoas que querem comprar ação e pessoas que querem vender ações. É um produto ali sendo vendido. Mais pessoas interessadas em comprar, a Bolsa sobe. Mais pessoas interessadas em vender, a Bolsa cai. Exatamente. É a lei da oferta e demanda na veia, né? Livre mercado, né? Puro e simples. Puro e simples. Tem mais gente vendendo, cai. Tem mais gente comprando, sobe. Né? E não é tudo, né? Quando fala assim, a bolsa despencou, o que a gente vê é o índice Bovespa, né? Ali você tem empresas que a ação está subindo, a bolsa está despencando, mas individualmente as ações têm comportamentos distintos, né? Legal, legal. Como é que você vê a relação entre Estado e cidadão, Estado e sociedade? Meu ponto de vista particular é um pouco na pegada, você tá com a camiseta aí do Hofburg. Foi em homenagem a você, viu, professor? Legal, cara. Acabei de pegar a camisa. Ela tá até meio amassada porque ela veio dobradinha dentro do saco. Então, desses 4 aí, o nome que eu mais me identifico como analista, como cientista estudioso das relações econômicas, eu me identifico muito com o Hofburg, que ele tem uma visão um pouco pejorativa a respeito do Estado, né? O Estado realmente é uma organização que ela usa o monopólio da força da coerção para obrigar as pessoas a obedecer o Estado. Então, a relação entre o Estado e o cidadão é um relacionamento muito próximo de escravidão. A gente paga muitos impostos, não recebe muita coisa em troca e é obrigado a obedecê-lo. Se sujeitar a ele, tudo quanto é aspecto da nossa vida. Isso. Um dos twitters que eu acho um dos melhores twitters, eu gravei ele, não pode deixar ele morrer, é o Twitter do professor Adriano Janturco, né, um grande nome da escola austríaca brasileira. Italiano, mas mora no Brasil, então virou brasileiro. Que ele diz, pare de dizer que você paga imposto para receber bens públicos. Você paga imposto para não ser preso. Essa é a verdade. O poder coercitivo do Estado, independente se ele vai cumprir a parte dele, você tem que cumprir a sua. Isso é uma relação bem abusiva, no meu ponto de vista. Legal. Para que deveria servir o poder coercitivo do Estado? Então, o aparato estatal existe, ele tem poder coercitivo, ele pode usar a força contra os cidadãos. O que seria justo na sua análise? Assim, até que ponto a utilização da força do Estado deveria existir? O Estado ele deveria ser, na verdade, uma entidade que promove a arbitragem da relação entre as pessoas. Então, as pessoas deveriam ser livres para realizar os seus contratos. Né? Eu realizo um contrato com você, você realiza um contrato com seus funcionários, as pessoas realizam contratos, e o Estado seria um garantidor, né, se é para existir o Estado, que ele exerça esse papel de garantir que os contratos privados sejam cumpridos. Ou seja, havendo conflito entre nós, derivado de um contrato, o Estado entra para arbitrar, para pacificar. Para pacificar. Essa seria a única, na minha perspectiva, justificativa da existência estatal. Segurança, deveria? Segurança é um tema bem polêmico, porque, por exemplo, o próprio Mises, né, ele, na ação humana, ele vai... Primeiro que o Mises não era libertário, né? Ele não era um cara contra o Estado, ele defendia um Estado minarquista, né? Um Estado pequeno justamente para exercer pequenas funções, e uma delas é a questão, por exemplo, de segurança nacional, né? Então, o argumento do Mises é muito interessante. Vamos abolir o Estado, né? Vamos não ter mais exército. A primeira coisa que vai acontecer é a gente ser invadido por países. Então, a gente mantém o nosso exército, não porque o exército não é porque a polícia é a melhor, é porque se não tiver polícia a gente vai perder, vai ser dominado, subjugado por outras nações, por outras cidades, por outras situações. Mas existem muitos casos onde a gente encontra soluções privadas para a segurança. E para muita gente que está vendo a gente no nosso podcast, vivencia isso, né? Por que você compra e coloca uma cerca elétrica na sua casa? Segurança. Por que você coloca um sistema de segurança de alarme na sua casa? Segurança. Porque a do Estado não está funcionando. Se a segurança do Estado funcionasse, você não precisar, que nem plano de saúde.
Se não fosse o Estado, quem garantiria a saúde? Os planos de saúde privados que estão fazendo esse papel, porque o Estado falha miseravelmente na oferta de bens públicos. Então, até mesmo para garantir as liberdades individuais e a propriedade privada, o Estado falha e o indivíduo precisa, por seus próprios meios, tentar garanti-las. Exatamente, esse é o problema, né? Aqui entre nós, né? Propriedade privada não existe no Brasil, né? A qualquer momento você tem lá o número da matrícula do seu bem, do seu imóvel, né? A qualquer momento o Estado bate na porta e fala, vou fazer um viaduto aqui, desocupa, vaza. Esse poder de desapropriação da propriedade privada existe. E isso é muito ruim para a segurança jurídica brasileira. Rapaz. Bate pesado? Não, eu gostei. É o primeiro que chega aqui e tem coragem de falar dessa maneira que a propriedade privada no Brasil não existe. Bom, há 3 direitos que são inalienáveis, que todo ser humano nasce carregando. O direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade privada. Um deles, você está falando categoricamente, não existe no Brasil. A nossa Constituição garante que existe a propriedade privada no Brasil, mas ela fala assim, tem que cumprir a função social. A nossa Constituição, eu estou pegando isso aqui só de gancho, a nossa Constituição é uma Constituição socialista? Chamar de socialista é ser bonzinho com a nossa Constituição. Ela é o quê? Né? Cara, ela é porque ela não chega nem a ser socialista, porque ela é quase um conto de fadas. Para ser socialista, ela tinha que melhorar muito. Tinha que melhorar muito para ser algo socialista, né? Porque ela faz um monte de promessas impossíveis, né? É direito, transporte, saúde, educação. Tipo assim, pela Constituição você não poderia ficar gripado. Você ficou gripado, opa, eu tenho direito à saúde, eu tenho que ficar saudável instantaneamente pela Constituição. O Estado tem que garantir a minha saúde. Tem que garantir o transporte, né? Por exemplo, eu brinco muito com os meus amigos que falaram quando entrou na Constituição o direito ao transporte, né? Eu sei que legal, a gente vai poder pegar a Constituição e passar na catraca do ônibus de graça, né? Porque agora é direito nosso, né? Então, é meio contraditório essas ideias de, na verdade, só vender a ideia de que é bonito, de que é legal, de que é um país para todos, mas quem vai pagar a conta? Aí vem o problema, né? Quem que paga essa conta? Pois é. Assim, é função do Estado garantir transporte? É função do Estado garantir moradia, como está na nossa Constituição? Tiago, mesmo que se fosse, o Estado não está conseguindo. Não tem braço para isso. Ele não consegue. E não é por falta do tamanho. Porque o Estado brasileiro pesado. É gigante, é pesado, é enorme. Então, o Estado está falhando nisso. Então, quando a gente fala assim, vamos deixar na mão da iniciativa privada algumas ações, não é que a gente quer acabar com um sistema que está funcionando. A gente quer testar algo em cima de algo que não está funcionando. Substitui isso aqui, não presta, tira isso aqui, vamos tentar algo novo. Vamos simplesmente assim, vamos tentar algo novo. Se também der errado, a gente muda. A gente volta de novo, mas vamos tentar, porque o que está não está funcionando. Quando a gente fala assim, tem que privatizar, não sei o que, a pessoa fala assim, mas como é que vai ser? Eu posso não saber como é que vai ser, mas o jeito que está não está funcionando. É esse o grande paradigma, o grande problema que a gente vive hoje, é isso. As pessoas não querem as novidades, as pessoas costumam ter medo de novidade, né? Então assim, vamos fazer isso, mas se mudar, será que piora? Cara, tá muito ruim. Para piorar do jeito que tá, assim... Tem que piorar, tem que ser muito ruim mesmo, né? Muito ruim. Então, a gente não tá falando de uma situação que a gente tá vivendo do paraíso e vai dar um salto no escuro. E vai perder, né? E vai abrir mão de alguma coisa que está funcionando. Não está funcionando. Esse é o principal ponto, né? Você quer defender isso, não está funcionando. Vamos experimentar alguma coisa diferente? Né? Eu acho que é um argumento, é um pedido. Cara, vamos experimentar. Se não der certo, a gente volta. Não tem problema. Mas vamos experimentar algo diferente. A gente teve a oportunidade de fazer isso nos últimos 4 anos, professor, com o ministro Paulo Guedes. Tivemos. À frente do Ministério da Economia. Nós tivemos alguns, é interessante, pequenos avanços trouxeram grandes mudanças, né? O marco do saneamento, né, de a gente tentar tirar da mão de empresas que estão há mais de 50 anos prometendo universalização. É que nem eu falei, 50 anos tentando universalizar o saneamento, não conseguiu. Então deixa uma empresa, vai que ela consegue. Exato. Qual o risco? Entrega para a iniciativa privada e vê se eles dão conta. Vê se eles dão conta. O Marco fala, se eles não der conta, pega de volta, coloca na mão de outro. É isso. Então, se eles não derem conta, pega de volta e bota na mão de quem nunca deu conta também. Então, assim, é muito maluquice, né? Mas, então, esse tipo de avanço, né? A gente poder, por exemplo, tivemos aí a lei do gás,
né, para permitir aí que você tenha a construção de iniciativa privada de gasodutos, né? Vai ser construído gasodutos? Não sei, se a iniciativa privada achar que é interessante, achar que tem mercado, ela vai poder fazer isso. Esse tipo de liberdade que a gente quer, né? A lei da liberdade econômica. Lei da liberdade econômica, um grande ganho para o Brasil, que cria principalmente limites para o Estado, para dizer, o Estado, você está avançando, você está mais atrapalhando do que ajudando. Isso aqui não precisa do Estado ficar enchendo as paciências do cidadão. Vamos tirar, né, o secretário especial Carlos da Costa falava muito isso, vamos tirar o Estado da corcunda, do cangote do brasileiro, porque o custo do Brasil está muito alto, vamos tentar empreender. Então, foi esse um grande ganho, né, uma série de decretos de desburocratização, de desregulamentação para facilitar mais coisas, trazer mais investimentos no Brasil. E a prova disso é os recordes de investimento que nós estamos tendo no Brasil nessa virada de 2022 para 2023, né? É muita desonestidade intelectual. Hoje, né, poucos meses de governo da oposição aí do PT, falar, a economia está melhorando. Não, a economia está melhorando não é porque o PT ganhou. A economia está melhorando porque foram 4 anos de trabalho, de construção, de reconstrução, para criar um ambiente que agora começa a dar resultado. Era isso que eu ia falar, porque assim, as pessoas têm a falsa sensação de que na economia as coisas mudam rápido, e não mudam. Então o trabalho que foi realizado nos últimos 4 anos, ele vai dar frutos ao longo do tempo, ao longo do futuro. Exato. Tá? Desse futuro próximo. Então grande parte das sementes que foram plantadas pela equipe do Paulo Guedes, pelos ministros de Minas e Energia que passaram, ministro do Meio Ambiente, etc., essas sementes elas vão frutificar agora nesses 4 anos. Outro dia eu conversava com um amigo meu e falava, cara, o Lula ele é muito largo, porque aconteceu de novo. Ele lá, quando assumiu a primeira vez, ele colheu os frutos de sementes que ele não havia plantado. Exatamente. Estabilização econômica, plano real, inflação controlada depois de um período de inflação, o boom das commodities, nada daquilo tinha a ver com ele. E ele disse que o Brasil decolou por causa do trabalho dele. E agora ele assume de novo o governo do Brasil com o cenário econômico nacional com parâmetros muito bons. Há fundamento sólido para que a economia do Brasil vá bem nos próximos 4 anos, pelo menos nos próximos 2 anos. E aí ele certamente vai trazer para si os méritos de sucesso que não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com ele. Ao contrário, ele vai destruir esses fundamentos e na sequência vai vir outra crise daquela, como veio com a Dilma, e aí o Brasil vai entrar de novo no mesmo atoleiro que vai querer se livrar deles novamente. E você tocou num ponto muito importante, né? Do mesmo jeito que ele colheu benefícios que não foi ele que plantou, o que ele plantou, quem colheu os benefícios dele foi a Dilma. Exato. Então o próximo está lascado, o próximo está complicado, porque o trabalho de destruição dos fundamentos, né? Se hoje, né, nós tivemos aí o nosso presidente do Banco Central que ganhou 2 vezes prêmio de melhor presidente do Banco Central do mundo. O Brasil é um dos poucos países que está conseguindo controlar a inflação. Estados Unidos está perigando aumentar de novo a taxa de juros americana, porque eles não estão conseguindo controlar a taxa de juros, e nós não estão conseguindo controlar a inflação com a taxa de juros, né? Então o Roberto Campos Neto está conseguindo controlar a inflação está caindo bastante, e aí o Lula quer falar que ele que está fazendo diminuir a inflação e criticando o instrumento que o Roberto Campos Neto está usando para controlar a inflação, criticando os juros altos, que são os juros que estão segurando essa inflação. É engraçado, né? Porque se A é verdadeiro, não A tem que ser falso. Não tem como a sentença A ser verdadeira e a negação de A também ser. E o Lula faz isso todo dia. Acho que o cérebro da galera buga, assim, porque ele fala uma coisa numa direção e aí ele fala outra coisa no exato oposto do que ele tinha dito, e as duas ele quer passar para a população como verdadeira. Quer dizer, não há porquê os juros se manterem no patamar em questão. Se isso é verdadeiro, você vai perder o controle da inflação. E aí ele traz para ele o mérito do controle da inflação, que na verdade é do Campos Neto, que mantém os juros elevados justamente pela irresponsabilidade fiscal desse governo que veio estourando o teto de gastos com a PEC do estouro. Enfim, deixa isso para lá. Você falou do saneamento básico, professor, do marco do saneamento básico.
E às vezes a gente fala assim de maneira técnica e muitas pessoas não entendem o que é o marco do saneamento básico. Eu me lembro que na fase de pré-campanha ainda em 2022, eu gravei um vídeo e eu dei um dado. Eu falei que mais de 100 milhões de brasileiros viviam sem ter saneamento básico. E choveu de crítica nos comentários do meu vídeo. As pessoas acharam que eu tinha enlouquecido. E esse dado era um dado público, que eu tinha pego de fontes oficiais do governo. Acontece que o brasileiro não sabe que mais da metade da sua população vivia sem ter esgoto tratado. Muitas vezes sem ter água tratada. E isso ao longo do tempo sendo produzido pelo próprio Estado. Então essa mazela é produzida pelo Estado e ele mesmo se apresenta como solução da mazela que ele criou. Tomara que a E o marco saneamento é engraçado, porque ele nem fala de você obrigar a privatizar. Então, assim, ó, se a empresa estatal que está aí, ela conseguir cumprir a universalização, tá tudo bem, fica. Mantém, não é, claro. Não é assim, o Estado é ruim por ser estatal. É uma coisa importante que a gente tem que colocar na nossa mente. Não é porque é estatal que é ruim, mas infelizmente muita coisa estatal está sendo ruim. Se o Estado conseguir oferecer serviço, parabéns para ele. Infelizmente ele não consegue. Não consegue. Tá difícil achar um exemplo de algo estatal bem oferecido, né? Eu acho que só a cobrança da Receita Federal que é muito eficiente. Essa daí é eficiente pra caramba, né? Os DARF, o cara é instantâneo, os QR Code lá dos DARF. E não lá pagaram pra você ver. Trabalho aí dá trabalho, né? Então tem essa eficiência, né? O Estado escolhe onde ele quer ser eficiente. Professor, ideias da liberdade. Em primeiro lugar, assim, o que se quer dizer quando a gente fala que a gente defende as ideias da liberdade? Então essa é a primeira pergunta, o que são as ideias da liberdade? E segundo, de que maneira a liberdade econômica, ter liberdade econômica, garante para uma população que ela vai manter as suas outras liberdades? Vamos lá. Se é que eu posso chegar a essa combinação de perguntas. Não, é bem interessante isso, porque as pessoas costumam confundir e achar assim, vocês só falam de economia, né? Vocês não pensam nas pessoas, vocês só falam de economia, essas coisas. Primeiro que as ideias da liberdade é o quê? A gente defender a ideia das pessoas terem esses três princípios que já falou: vida, liberdade e propriedade. Ou seja, a pessoa poder ser o dono do seu próprio destino, né? Não depender, ele conseguir pelas suas forças e pelo seu esforço, conseguir ali alcançar o que ele deseja para ele. Porque falar assim, a pessoa tem que sozinha conseguir o seu sucesso. Depende, sucesso é muito subjetivo. O que é sucesso para você é diferente de sucesso para mim, né? Às vezes uma pessoa está bem na qualidade de vida dela, então isso acontece e ele poder, né, tomar suas decisões e o principal, Tiago, que quase ninguém fala, assumir as responsabilidades. Liberdade requer responsabilidade. Você quer ser livre, você tem que assumir as responsabilidades dos seus atos. Porque senão não é liberdade, é libertinagem. E a gente aqui não defende libertinagem. Então você é responsável pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. Então esse é o ponto principal das ideias da liberdade, que defende isso. Aí tem várias Ou seja, se der errado, não adianta apontar o dedo para o outro, para o Estado, para isso, para aquilo. Você é o responsável pela sua vida. Você tem que se assumir a responsabilidade, né? Então esse é o principal preço da liberdade, o principal efeito da liberdade. É você poder fazer algo e assumir a responsabilidade daquilo que você faz. Seja a responsabilidade dos ônus, seja dos bônus, correto? Dentro dessa lógica, o que a gente vê? Existem muitas liberdades. Liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade social, né? Muitas liberdades. Por que a liberdade nós consideramos, eu principalmente, e muitos membros do Instituto Mises também comungam comigo, que a economia é a mãe das liberdades? Porque quando você perde a liberdade econômica, você perde todas, né? Por quê? Porque quando o governo controla o seu dinheiro, quando ele controla a economia, é a melhor forma dele controlar tudo. Por exemplo, como é que a gente impede que uma religião seja realizada sem proibir aquela religião? Controla o dinheiro. Eu controlo o dinheiro dela. Eu decido que a igreja tal, a partir de hoje, vai pagar 30% de imposto. É uma forma de eu coibir ela, de eu proibir ela. Ou de falar que tais tipos de empresa não terão acesso a crédito. Você limita o acesso econômico daquela empresa. Né? A pessoa, você, né, se identifica como bolsonarista, você não vai ter acesso a tais serviços
que o governo oferece para você. Então a liberdade econômica ela influencia o acesso às outras liberdades. Não que ela seja a mais importante, mas é com ela que o governo consegue te tirar as outras. Então, eventual sufocamento financeiro faz com que as outras liberdades aos poucos sejam levadas também. E a gente não precisa teorizar isso. Basta a gente olhar para a China. A China hoje, como é que ele controla a sua população? Através de vias econômicas. Pessoas que criticam o governo na China recebem uma nota social menor e aí diminui o acesso a crédito, diminui o acesso a recursos financeiros, oportunidades de emprego. Então, tudo isso o governo controla porque é via economia que você controla a população. Venezuela. Qual foi o ciclo da Venezuela? E aí eu estou trazendo da China para o nosso continente americano, porque a gente tem vizinhos aqui que perderam a liberdade de maneira muito, muito abrupta para a gente que está olhando de fora. Mas Hayek dizia que a liberdade ela não se vai de uma vez só. Ela vai sendo fatiada como um salame e vai sendo tirada de nós. Como é que você enxerga o contexto do que aconteceu na Venezuela até a população viver hoje sob esse regime totalitário? Isso é uma coisa muito importante para as pessoas entenderem. Como você falou muito bem, você não perde de uma vez a liberdade, né? E a Venezuela foi isso, né? Você teve um movimento populista que começa com Chávez, né? Sempre é um movimento, isso aconteceu em vários países, né? A Venezuela é só um repeteco dos processos, né? Isso aconteceu, né, com Napoleão, isso aconteceu com vários ditadores, que você, em nome do bem comum, em nome de melhorar a vida das pessoas, o Estado precisa controlar o mercado ganancioso, né? O Hitler precisou controlar os judeus gananciosos, né? Então, você assume papéis que o Estado não deveria assumir. Ao fracassar esses planos, né, o Mises fala muito isso bem no livro dele, da Crítica ao Intervencionismo, fracassar dos planos do governante, o que ele fala? Ele não assume que ele fracassou, ele só acha que o modelo não foi aprofundado. Então ele vai aumentando o fluxo de intervenção da economia. Ele começa com alguma intervenção. E vai aumentando a intervenção. Ele aumenta a intervenção. Ele aumenta a intervenção. Porque alguém está sabotando o projeto do iluminado. E aí ele vai aumentando a intervenção. Esse alguém é o mercado. Esse alguém é o mercado que a gente acabou de falar que são as pessoas. Exato. As pessoas buscando melhorar a situação que o governo está entregando para elas. Ou seja, o governo não está bom. As pessoas estão buscando outras alternativas. O governo vai lá e vai cerceando as liberdades. Mais intervenção. Aí quando ele acha que realmente precisa intervir mais, ele estatiza tudo, que foi o que aconteceu na Venezuela. De repente começou a estatizar as coisas, porque o problema era o capitalismo, não era aquele modelo que estava errado, né? Até o ponto que quando a gente viu a Venezuela já estava toda tomada pelo Estado, a iniciativa privada tinha sido realmente extinguida naquele país, e aí você tem o que aconteceu com todos os sistemas socialistas. Agora, professor, o fracasso veio, né? É muito comum, assim, a gente olha para trás e vê que quando o governo começou a intervir na Venezuela, rapidamente as prateleiras ficam vazias. E o Chávez dizia assim, é o imperialismo americano, é o capitalismo, são esses empresários que não gostam de mim, não gostam do meu governo. A mesma coisa aconteceu na Argentina agora, recentemente. As intervenções começam e as prateleiras ficam vazias. Por que as prateleiras ficam vazias quando o governo começa a interferir na economia? Quando o governo começa a interferir, via de regra, ele acredita que os empresários estão explorando a população, né? Muitas vezes os preços sobem, na verdade, por um processo inflacionário, que toda a causa da inflação é a emissão de moeda. O governo está imprimindo muito dinheiro, porque ele vai ficando grande, ele precisa se endividar, então vai imprimindo mais dinheiro. Tá, rapidão, só para eu entender. Então quem causa a inflação é o governo? É o governo. A inflação é causada por uma emissão de moeda, excesso de emissão de moeda. Por que o governo faz muita emissão de moeda? Porque ele precisa bancar essa máquina gigante. Tá. Aí ele roda dinheiro. Esse dinheiro, pela lei da oferta e demanda, ele não fica escasso, ele perde o seu valor em relação às mercadorias. Então ele perde o valor porque tem muito no mercado. Porque tem muito dinheiro. Você rodou dinheiro, imprimiu. Posso dizer que, por exemplo, aquela ajuda de R$600 por mês, da época da pandemia. Você rodou dinheiro, entregou dinheiro sem lastro de produtividade. Vai gerar inflação? Gera. Gera inflação. Gera. É por isso que a taxa de juros tem que ser elevada depois para conter. Porque a taxa de juros, ela justamente regula
essa oferta monetária. Ela tira dinheiro do mercado. Ah, tá. Entendeu? Ele joga o dinheiro, tira do mercado, porque quando a taxa de juros é barata, você pega crédito mais fácil, mais crédito mais fácil é mais dinheiro no mercado. Vai gerando inflação. Tá. Por isso que tem esse trade-off entre inflação e taxa de juros, né? Mas eu te interrompi. Intervencionismo. Pois é, aí o governo causa inflação, os preços ficam caros, porque os custos ficam caros. O governo não assume essa conta, não mata no peito e fala assim, eu acho que eu errei. Ele fala o seguinte, não, quem está errado é o empresário que está subindo o preço. Aí vem os fiscais do Sarney, lembra dos fiscais do Sarney? Não pode subir o preço. Mas como é que o cara não sobe o preço e os custos, o preço do custo está subindo? É aí que aumenta... Os insumos dele. Então ele, para produzir esse copo aqui, sei lá, tá gastando R$3, o governo manda ele vender a R$2,50. Ele tá gastando... Isso. Aí o que ele faz? Não tem como eu oferecer esse copo. Eu paro de oferecer esse copo. Aí a prateleira fica vazia. É nesse sentido que acontece esse esvaziamento. E aí o governo vai aumentando essa intervenção, porque ele fala assim, não, então tudo bem, então se o problema é o custo, eu vou intervir lá no seu fornecedor. Na cadeia produtiva até chegar no copo. Aí vai interferindo, quando a gente vê o Estado tomou conta de tudo e a economia foi totalmente estatizada. Que foi o que aconteceu na Venezuela. Essas intervenções, aconteceram na Venezuela, agora na Argentina, etc., elas interferem diretamente no preço das mercadorias, produtos e serviços. O que o preço tem a ver com a nossa vida aqui no dia a dia, com as nossas relações humanas? O preço é a informação mais importante da economia, porque o preço revela quanto aquele bem está escasso ou não. Então é importante que bens que são quantas escassos, pessoas querem e quanto tem dele disponível. Quanto tem dele disponível. Se um preço de um produto vai subindo, significa que ele está escasso. E é importante para ajudar a aumentar a oferta dele, porque se ele está escasso, está ficando caro, outros empresários vão ter interesse em oferecer aquele produto, porque vai ter mais retorno. Tem demanda, eu vou vender também. Eu vou vender também. Só que quando essa oferta entra, aumenta a oferta, o preço dá uma ajustada para baixo. Então, o ato de subir o preço de um bem escasso é muito importante. Quando o governo intervém impedindo que esse preço suba, você tira a informação de que é preciso produzir mais porque ele está escasso, e aí ele acaba, porque está barato em relação à quantidade dele, aí ele acaba, e aí quando a gente vê, acabou o produto, né? E aí ninguém está produzindo ele porque ninguém tinha essa informação. Foi o problema da União Soviética. O Mises fala, né, do problema realmente. Eu ia falar disso, você não tem o preço, você não sabe quanto custa. Você não tem um preço, você não sabe quanto custa, o produto vai faltar. Então quando ele fala lá do problema do cálculo econômico socialismo, que é um dos... O Mises eu acho que era para ganhar uns 3 prêmios Nobel, né? Era para ganhar o prêmio Nobel com a teoria do cálculo econômico do socialismo, a teoria da regressão da moeda, que ele explica o que faz um bem virar moeda, ele explica muito bem e cria essa teoria da regressão da moeda, e a questão da praxeologia, né? da teoria da ação humana. Então são 3 prêmios Nobel que ninguém deu esperou o Mises morrer para dar um prêmio Nobel para o Hayek. Né? É verdade, essa história não é teoria da conspiração, né? Esperaram o Mises morrer para poder... Porque se desse o prêmio Nobel para o Hayek, você dava evidência para essas teorias do Mises. E o Mises, vamos assim, fazer uma meia-culpa, né? Ele era muito turrão, né? Ele brigava com todo mundo, então o pessoal não gostava dele, batia a mão na mesa, chamava todo mundo de socialista, né? Então ele não era um cara... Então, ele não conseguiu uma boa posição na academia americana porque ele era meio briguento, né? Ele era meio... Eu fico pensando, cara... A gente está aqui conversando sobre esses assuntos e a gente vê o quanto a mão estatal prejudica a vida das pessoas diretamente. Não vou falar de mão invisível, mas assim, a busca por essas liberdades, a busca das ideias da liberdade, no final sempre vai fazer com que o poder estatal seja reduzido. Você precisa tirar poder do Estado para entregar poder para o indivíduo. Essa me parece que é inversamente proporcional. Quanto mais poder na mão do Estado, menos poder os indivíduos têm. Quanto menos poder na mão do Estado, mais poder para os indivíduos. Me parece que é muito difícil levantar e defender essas ideias quando você tem governos ao redor do mundo lutando sempre para ter mais poder. Aliás, acho que foi Paine que falou assim, ele falou, o governo, o Estado, na sua melhor versão, ele é um mal tolerável. Ele é um mal necessário. Na sua pior versão, ele é um mal intolerável. Então,
Na melhor versão dele, a gente convive com ele aqui. Como é que é defender as ideias da liberdade no Brasil de hoje? Quais são os desafios que se tem hoje? É possível superá-los? A gente falou em off aqui e a verdade é essa. O maior desafio hoje do Brasil é a gente não poder falar aqui na internet o maior desafio do Brasil, porque senão a gente vai ter um canal derrubado. Esse é o principal risco de ter a nossa liberdade privada. Então, assim, é ruim a gente estar nesse ponto, né? A gente fala assim, fala de censura no Brasil, de sérios problemas, né? A ideia de fake news precisa ser combatida. Precisa, nós já temos um aparato legal, nós já temos nosso código jurídico, já fala lá de calúnia, difamação, né? A gente não precisa acabar com o problema da democracia da informação. O que é fake news, professor? A fake news é uma mentira, né? Agora, uma coisa é você ter uma mentira, outra coisa é você ter várias opiniões a respeito de um determinado assunto. Tá? A internet deu uma possibilidade de democratizar o acesso a visões diferentes. Algumas visões são boas, outras visões também podem não ser tão boas assim, mas é importante que as visões sejam expostas, sejam públicas, para a gente justamente saber o que as pessoas estão pensando, né? Eu tenho um candidato, eu tenho um político que eu quero votar nele, mas se eu não sei o que ele está defendendo de ideia, quais são as ideias que ele defende? Se eu falo que algumas ideias são proibidas e são as ideias que ele defende, ele não vai falar elas, vai contar uma historinha para a gente defendendo outras ideias, e quando ele assumir o poder, ele vai implementar aquelas ideias ruins dele, né? Então, quando a gente teve aquela discussão, por exemplo, o caso lá do Monark, lá a respeito de falar de partido nazista e tal, e nós tivemos muita gente, até tive um grande amigo meu, Gustavo Maltachan, que é judeu, né, e falou a favorável, né, tem que ter o partido nazista, porque se a gente proíbe, você vai acabar mandando esse pessoal para o submundo. A ideia não vai ser parada de ser divulgada, ela só não vai ser pública, a gente não vai saber quem que é nazista. É importante para a gente saber quem é. Estou concordando com o nazismo? Não, muito pelo contrário. Mas é importante eu saber quem defende essas ideias. Então, a internet trouxe um grande benefício para a gente, que é a democratização e dar acesso a várias informações para a gente saber, dentro do nosso... A internet quebrou um monopólio, professor? Isso incomoda muita gente? É o motivo principal de você ter aí necessidade, a vontade de regular a internet, não é de regular a internet, é a vontade de voltar a um monopólio que antigamente eram só de algumas concessões do governo, né? Então, autorizados do governo. Imagina, pedir autorização para o governo. Para eu poder falar alguma coisa para as outras pessoas. É assim rádio, é assim televisão. E a internet quebrou esse monopólio. Isso aqui é um canal que serviria muito bem como um canal de televisão, e a gente está aqui falando no YouTube, né, a nossa opinião. E é muito bom, porque se o Adriano falar alguma besteira, as pessoas vão poder falar. O Adriano fala muita besteira. Né? O Adriano não é professor de porcaria nenhuma, só fala besteira para um lado, só burro pra beleza, sua opinião é essa, ótimo. Né? Você está tendo a liberdade de ter uma opinião sobre a minha opinião. Isso é democratização da informação. Então, querendo defender que fake news é contra a democracia, porque se mentira é algo errado, né? Você tem vários mecanismos de checar uma mentira, mas você não pode, a priori, você falar que o cara vai divulgar uma fake news, então ele tem que ser proibido de falar, porque ele só fala fake news, e isso não é democracia. Agora, assim, a mentira é errado, né? Moralmente errado, mas não é crime, né? Mentira sempre houve, e não tem tipificação penal no direito brasileiro para mentira. O combate à mentira ele se dá com a verdade. Exato. E o combate de ideias se dá com outras ideias, e não ceifando o direito da pessoa de expor as ideias dela, seja quais forem, né? Então a gente vive hoje um momento muito delicado no Brasil, porque as ideias elas são combatidas não com outras ideias. Os argumentos eles não são combatidos com outros argumentos que os venceram. São combatidos simplesmente com um cala-boca, pô. Você não pode falar isso. Uai, como assim não pode falar isso? Momento difícil. E é complicado, porque vamos pegar um exemplo. Em um determinado momento da campanha eleitoral, um candidato falou que o outro iria se associar a um ditador. É um associado a um ditador. Sim. Ele foi proibido de falar isso, porque isso era uma mentira. E o que aconteceu depois que o outro ganhou a eleição? Ele justamente recebeu com tapete vermelho esse tal desse ditador. Então,
no final era uma mentira da mentira, era um fake news reverso. Como é que é? O multiverso da mentira? Eu tô confuso no Brasil, tá muito complicado. Né? E é complicado mesmo. Assim, é complicado. Aliás, essa complicação ela vem de uma espécie de duplo pensar. Né? Eu acho que a gente estava falando em off, agora eu já não me lembro mais se era em off ou não. Mas assim, foi aqui que eu falei. A pessoa aponta o pensamento para uma direção e no mesmo momento ela aponta para outra direção e ele tem que os dois são verdade. Então, guerra é paz. Exato. Então, esse é o problema. E as pessoas... E tem o Ministério da Verdade também. Parece que a gente está dentro de 1984, porque os conceitos são todos distorcidos. Há uma novilíngua hoje no Brasil, um novo dialeto, um novo idioma. O duplo pensar está presente e tem o Ministério da Verdade. Então, assim, falta muito pouco se é que falta alguma coisa, para aquela distopia ser a realidade brasileira hoje. Muito complicado, e até parlamentares... E associado, te interrompendo só para concluir essa perspectiva, e associado ao paternalismo, né, ao patrimonialismo do uso da máquina estatal para interesses privados. Então, o problema está tão maluco no Brasil que o problema não é falar algo e ser censurado por aquilo. É que alguém que é meu amigo pode falar a mesma coisa que vão passar o pano nele. Falar mal da urna eletrônica transforma algumas pessoas inelegíveis. Outros não. Outros que falaram muito mal, tá? O registro no YouTube tá lá disponível. Tá para quem quiser ver. Tá para quem quiser ver. Veja bem, não é bem assim. Então o problema é esse, né? Não é nem que aquele assunto é fake news. Ele é fake news para os meus opositores. E isso é muito complicado. Isso é muito complicado. Esse é o grande problema. E isso vai... Não é nem o combate das ideias, é o combate de pessoas. É de quem falou. É de quem falou aquela ideia. Vou dar até exemplos aqui, né? O atual presidente já falou, e os vídeos estão aí também para quem quiser ver, que Pelotas eram uma cidade exportadora de veados. Ele falou também sobre mulheres do grelo duro. E agora, nessa semana aqui que a gente está gravando, o podcast que ia ser ao vivo e a gente não conseguiu de novo fazer ao vivo, esta semana... Porque o Wi-Fi é público ou é privado? É estatal? É do Estado. É só uma dúvida. É honesta a pergunta. É estatal? É estatal. Você achou que ia funcionar? Tá bom. Ele funcionou por 2 vezes, a gente conseguiu fazer ao vivo hoje, não. Bateu a cota anual de funcionamento. Já funcionou 2 vezes no ano. E aí, nessa semana, ele agradeceu o continente africano por 350 anos de escravidão. Agora, você imagina se é você falando isso, se sou eu falando isso. Você tava preso. Rapaz, nós estávamos ferrados. Então, assim, é sobre quem fala mesmo. É sobre quem pode falar as coisas e sobre quem não pode falar as coisas. E isso é muito ruim para a nossa história. A gente vive um momento da nossa história muito ruim. Eu espero que passe e que a gente não chegue no ponto em que outras nações aqui, nossas vizinhas, chegaram. A Nicarágua é outro exemplo de nação em que até os clérigos estão sendo presos dentro das igrejas. A galera vai lá, prende os presos, entra na igreja católica, pega o padre e vai embora e prende o cara. E assim, é muito ruim. Você falou a questão correta, né? Cara, nós saímos... Em relação a diversos países do mundo, nós saímos muito bem da pandemia, a economia retomou, conseguimos controlar a inflação, está tudo meio construído para você voltar a crescer de fato, o Brasil crescer e virar o que a gente sempre fala, né? O Brasil é o país do futuro, mas estou vendo que vai ficar mais para frente esse país do futuro. Nunca chega, né? Nunca chega, né? O meu avô morreu acreditando que o Brasil era o país do futuro. Minha mãe também já foi, e ela acreditava que o Brasil era o país do futuro. Eu brinco que eu estou quase contornando o Cabo da Boa Esperança ali, eu estou chegando nos 40. E o Brasil continua sendo o país do futuro. Brasília é uma cidade que depende muito do poder público, professor. Estou mudando completamente de assunto agora. De que forma o livre mercado de Mises poderia ser aplicado em Brasília para melhorar a qualidade de vida da nossa população? Vamos lá, sem a gente ser radical, tá? Porque o ideal era o Estado abrir mão de tudo que ele tem feito, né? Mas vamos pensar numa Até da fábrica de camisinha?
Da fábrica de camisinha, principalmente. Mas eles fazem tão bem. Fazem tão bem, né? O pessoal ainda grampeia ali na camisinha. Vai entregar no carnaval e grampeia. Grampeia o recadinho, né? Aí fura a camisinha. Os caras, é isso aí, é eficiência estatal. A galera tá rindo, é verdade, gente. É verdade. Os caras botam grampo, tá ligado? Depois tem que filmar o pessoal rolando de rir da gente aqui, né? Não transe sem preservativo. Aí o cara grampeia o recadinho na camisinha e fura a camisinha. Foi genial, né? Eficiência estatal. E é de graça. E né? de graça. Distribui de graça. Depois nasce um monte de gente, ninguém sabe por quê, né? A grande questão, assim, que eu vejo nós temos que ouvir o cidadão. O grande problema do Estado, quando a gente agora vamos pensar aqui em Brasília não é municipalidade, né? Mas tem uma lógica de municipalidade, né? A gente cria um monte de secretarias, que eu acho que não precisava, né? A gente... secretarias, ministérios, isso aí é para países que tem muita coisa. As prefeituras, o Distrito Federal, para que criar um monte de secretarias? Você vai criando silos, né, de gestão. Então, assim, uma área não conversa com a outra, e quando a gente vê, um quer trazer a solução, que essa solução às vezes afeta a área do outro, e acaba que não acha solução nenhuma. Não anda. Não anda, a máquina não anda. Tem um monte de gente trabalhando, gente competente até. Assim, a gente vamos ser benevolentes aqui. Tem pessoas muito competentes hoje em vários cargos do Poder Executivo, né? Competentes, mas está ali trancado no seu gabinete, olhando para um mapa, olha para Brasília como um mapa, não sabe onde é que as pessoas estão, a realidade das pessoas, a gente não escuta as pessoas, infelizmente, muitas audiências públicas, eu não sei você, mas eu cansei de participar de uma série de audiências públicas promovidas por apresentação de planos do governos municipais, porque chega lá, o governo fala, e na hora de escutar o cidadão, que o objetivo de uma audiência pública é escutar o cidadão, ouvir a população, não tem tempo a população ali é ignorada, é feito tipo um checklist, foi feita a audiência pública? Foi feito, checklist feito, mas ouviu a população? Não ouviu a população. Então, o Estado, né, Brasília, diminuir essa quantidade de secretarias para você não é centralizar, né, a decisão, mas evitar essa bateção de cabeça, né, porque às vezes a Secretaria de Uso de Solo, né, não sei como é que é o nome da Secretaria de Uso de Solo aqui, cada local tem um nome, CEDU. né? A CEDU, ela não conversa com o pessoal da mobilidade urbana. E decisões são tomadas ali, influenciam a mobilidade urbana. Né? Eu vou contar um caso da minha cidade, sou de Goiânia. A Secretaria de Mobilidade Urbana mudou o sentido de uma rua que passava uma linha de ônibus e esqueceu de avisar a empresa que faz o serviço de ônibus. Né? Porque está isolado ali. Não, eu vou fazer, esquece que tem que conversar com as pessoas, com a empresa, não conversou. O burocrata estatal dá uma canetada e ferra a vida de um monte de gente. Depois dá o problema e não sabe por que deu o problema. Então, assim, desburocratizar, esse é o caminho, né? Nós temos um elemento importante que poderia ser usado no Distrito Federal, que é um desdobramento da Lei da Liberdade Econômica para aplicar aqui para a cidade, para facilitar o acesso à propriedade privada. Para que cobrar um monte de alvará de pessoas que quase não têm o dinheiro suficiente para construir a sua própria casa? Por que burocratizar esse processo? Uma casa não tem o risco de um shopping center. Tem que fiscalizar um shopping center, tem que fiscalizar, o Estado tem que fiscalizar uma boate kiss para evitar que ela pegue fogo. Mas por que uma casa de 2, 3 cômodos, um banheiro, precisa de tanta burocracia, de recuo, de tantas regras, que no final do dia deixam aquele imóvel tão caro que a pessoa pobre não consegue ter um imóvel ali. Para onde que ele vai? Ele vai para a invasão, ele vai para a periferia, ele vai para a favela, porque as regras urbanísticas expulsam os pobres. Mas, professor, eu posso concluir que o Estado é que está criando essas mazelas, então, porque agora você tocou num ponto que ele não é só Brasília. O Brasil inteiro passa por isso. É tanta burocracia, é tanta norma, é tanta regra, que as pessoas são colocadas à margem, né, na marginalidade. Porque marginal não é só o que rouba, o que mata, o que faz isso. É o que está à margem é o que está à margem do nosso sistema normativo, jurídico, né, no nosso sistema legal. E essas pessoas, elas tendem a viver de maneira muito mais precária. Eu não quero usar a expressão pobre, mas no final das contas, no fim do dia, como você gosta de dizer, é mais ou menos isso que acontece. É o Estado que está causando essa pobreza, é o Estado que está colocando essas pessoas nessa condição de marginais e de
o que se convencionou chamar hoje, não gosto de usar esses termos, vulnerabilidade social? Com certeza, sem sombra de dúvida, na questão urbanística de mobilidade urbana, eu falo isso sem medo de ser feliz, porque existem estudos até para o pessoal da área de esquerda, mais alinhado à esquerda, que fala isso. Olha, como é que você quer que o pobre more dentro de uma cidade se o plano diretor, por exemplo, nós temos cidade no Brasil que o plano diretor fala que o tamanho mínimo do lote é 400 metros quadrados. Como é que uma pessoa pobre vai comprar um terreno... O cara que ganha um salário mínimo. Vai comprar um terreno de 400 metros quadrados? Não vai. Não vai. Ele vai invadir ali o negócio. Ele vai num outro. Aí outra, vamos pegar assim, tudo bem, pensar um tamanho de lote razoável, 200 metros quadrados. Tá, 200 metros quadrados, mas tem que ter um recuo, tem que ter uma aproximação, tem que ter uma calçada. No final das contas, o cara aproveita do terreno dele 30, 20, dependendo do plano diretor, dependendo da regra urbanística ali. Então, você tem um desperdício do capital da pessoa. Então, a pessoa, por exemplo, aquele terreno que poderia ser feito 2 casas e diminuir o preço do imóvel, porque aquele terreno, você faz 2 casas, agora você só pode fazer uma, você está exatamente dobrando o preço do imóvel. Você vai jogar a pessoa lá para a favela, porque é onde o dinheiro dele dá conta de comprar, que é o terreno irregular, né? Nós tivemos na década de 80, em São Paulo, uma lei chamada Lei de Desfavelização, onde o governo jogou... Tipo assim, a solução é o seguinte, o problema da favela é que ela enfiura a cidade. Então o que a gente faz? A gente tira a favela dentro da cidade e manda os caras lá pro fim do mundo, né? Minha Casa Minha Vida, projeto extremamente equivocado. Cara, eu tô rindo aqui porque essa parte que você falou agora, se a galera fizer um corte, vão dizer que você que tá dizendo isso. A gente manda os caras lá pro fim do mundo, não vai dizer que é o Estado que tá fazendo. O Estado tá mandando as pessoas pro fim do mundo. Minha Casa Minha Vida, né? Manda as pessoas lá para o fim do mundo. E aí isso traz problemas o link, né? Traz problemas de mobilidade. Porque o cara que pensou Minha Casa Minha Vida não está pensando como é que o ônibus vai chegar lá lá longe. Como é que essas pessoas vêm para trabalhar, Como é que vem? Uma realidade muito grande, um problema muito grande que a gente tem relacionado ao meu estado e ao seu, né? O Distrito Federal, é a região do entorno. A região do entorno é um grande problema. Qual que é o maior problema da região do entorno? É a questão de mobilidade, de como é que essas pessoas vão se movimentar, porque aí, como é a região do entorno, ninguém quer assumir a bronca. Goiás, nem é DF. Nem é Goiás, nem é DF, então é o pior dos mundos. Limbo. Fica no limbo ali. Aí a pergunta é... Agora, quem produziu o limbo? Isso. Quem que jogou as pessoas no limbo? O Estado. O Estado, porque você morar em Brasília é caro, o lote metro quadrado é caríssimo, você tem limitação de altura de prédio, então... Toda a construção em Brasília é extremamente cara, a cidade quase toda tombada, né, como patrimônio ali, histórico. Além de toda a questão habitacional, tem a questão também do serviço público de transporte, que é uma concessão estatal também. Então, também nesse ponto, a mobilidade dessa galera é prejudicada por conta do Estado, que não oferece a mobilidade que essas pessoas precisam. Por exemplo, o cara mora ali em Formosa e trabalha aqui. É uma viagem interestadual. Rapaz, isso é uma confusão. É um problema. O certo era... Por que o cara foi morar em Formosa? O certo era ele morar aqui perto da asa, né? Se ele tá trabalhando aqui... Ele tinha que ter conseguido. A vida dele tá aqui. Ele tinha que ter. Por que ele não conseguiu morar aqui perto da asa? Porque o lote, o terreno, a casa que dava para ele comprar era lá em Formosa. Aí o Estado está gerando para ele o problema da moradia e também o problema do transporte. E o problema da segurança. Porque ele mora mais afastado, são regiões mais distantes para a polícia chegar ali, prestar uma assistência, né? O cara liga no 190 pedindo para chegar alguém lá para ajudar ele. É lá em Formosa. Cara, isso aí é complicado. Aí o Estado gerou esse monte de problema na vida da pessoa. Quem vai se apresentar como solução? O próprio Estado. O próprio Estado. E não resolve. O próprio burocrata estatal, o político. Ele vai se apresentar como solução para esses problemas que ele não vai solucionar. Não é mole, não. Se a gente fosse pensar em ciclo econômico, professor, pensando em Hayek, quais medidas Brasília poderia adotar para se proteger de crises econômicas futuras? A perspectiva hayekiana do ciclo econômico está muito relacionada à oferta de crédito subsidiado, né? O núcleo da ideia hayekiana, né? Que gera a questão dos ciclos econômicos, né? Pensando em Brasília, a solução é fácil, é privatizar o BRB. Porque um banco estatal,
ele oferece crédito subsidiado, ele distorce informação e cria ciclos. Distorce informação de preço. Informação do preço do dinheiro. Então, essa distorção... Dinheiro tem preço, é? Aí o preço, os juros é o preço do dinheiro no tempo. Né? Os juros não é o tanto que o ganancioso do banqueiro quer extorquir de você, não. É o preço do dinheiro no tempo. Se o governo subsidia o preço do dinheiro no tempo, que nem a gente acabou de falar dos produtos que o preço são, né, desassociados da realidade, aquele produto falta, o dinheiro também vai faltar, faltou o crédito, aí você estoura a bolha de um ciclo econômico. Aconteceu isso recentemente Mas sempre acontece na nossa isso. história econômica? 2008 foi isso? 2008 foi isso. Estourou a bolha? 2029. Não, 2029 não. 1929. 1929. 2029 pode acontecer também. De novo, Pode acontecer. Eu falo. Porque assim, sempre que o governo intervém no preço do dinheiro, ele causa o que o Hayek fala do boom e do bust, né? Você causa um aquecimento, você causa esse crescimento errado da economia, investimentos ruins são feitos. Por quê? Porque o dinheiro é barato, vamos fazer qualquer coisa, a economia cresce de forma errada, gera inflação, o dinheiro volta a ficar escasso, porque tem que subir taxa de juros para controlar a inflação, que a gente falou agora há pouco. E aí você tem o quê? Você tem o fim do crédito subsidiado e negócios que dependiam daquele crédito fecham, manda a gente embora. Então, numa economia livre, quem manda é o consumidor. É o consumidor que define qual negócio vai prosperar e qual vai fechar. Exatamente. O que você está dizendo é que, ao criar um ciclo econômico, pela facilitação, qualquer que seja, de, vamos dizer, tomada de crédito por determinado setor da economia, o governo está gerando uma distorção não só no preço do dinheiro, mas a partir do preço do dinheiro, uma distorção também no cenário econômico daquela região, que às vezes pode ter empreendimentos dando certo que não estão dando certo por conta do consumidor. Estão dando certo só porque estão recebendo benefício estatal. Exatamente. A partir do momento que o benefício acabar, estourou a bolha, crise. Isso, porque esses empreendimentos não vão conseguir prosperar, porque eles dependiam desse subsídio. Eles não tinham consumo, eles não tinham demanda suficiente para eles. Ou a demanda era só por causa do subsídio, acabou o subsídio, a demanda some, porque o preço volta ao preço normal e aí a demanda não quer. Aí ninguém compra naquele preço. Ninguém compra naquele preço, o negócio para, você tem que começar a vender, mandar funcionário embora, se desfazer de ativos, e aí você começa a ter a recessão. Aí crise econômica naquela localidade. Crise econômica naquela localidade. Para evitar isso em Brasília, privatiza o BRB, é isso? Privatiza o BRB. Porque localmente falando, regionalmente falando, né, o BRB é responsável aqui por essa distorção de preço. Alguém vai dizer assim, professor, mas o BRB ele é um fomentador da economia local. O Estado, a gente precisa desenvolver Brasília. Brasília precisa se desenvolver e o BRB ele tem um papel de protagonista no desenvolvimento econômico de Brasília. Se você privatizar o BRB, acabou com tudo. Como é que eu respondo isso, professor? Quem fomenta a economia é o empresário. Quem fomenta a economia é o cara que vai abrir a lojinha dele, todo dia abre a loja dele, correndo o risco do negócio, correndo o risco do negócio, contratando funcionário. O que eu fico mais revoltado é quando sai aqueles relatórios do CAGED falando que o saldo de emprego cresceu, né? Gerou mais emprego que gente demitiu. Assim, o governo gerou mais emprego. O governo não gera emprego. Quem gera emprego é o setor privado, né? O governo gera emprego quando ele abre concurso público, né? Mas quem gera emprego é o setor privado. E o Estado mais atrapalha. Agora, esse emprego, eu preciso fazer um parênteses, esse emprego que o governo gera quando ele abre um concurso público é um emprego que sai caro também. Porque ele paga aquele cara para sempre, né? É vitalício quase. E esse dinheiro vai sair do bolso de alguém, né? E aí vem os impostos aumentando. Quanto mais impostos, quanto mais concurso público, mais imposto, pessoal. O que eu estou querendo dizer é que o emprego que o governo cria, ele é custo para a sociedade. Enquanto o emprego que as empresas geram é renda para a sociedade. Porque aquele cara ele vai gerar produto, gerar produção, aquela produção vai ser consumida e você tem um efeito cascata com muito mais produtividade. Então, o salário para o setor produtivo e o mesmo salário para o setor público, você tem uma eficiência, uma produtividade maior econômica do emprego do setor privado. Tá. Podemos falar de um assunto polêmico? Bora. Salário mínimo.
salário mínimo. É justo? Claro que não, né? O salário mínimo tinha que existir. O salário mínimo é o maior causador de desigualdade social que a gente tem. Por quê? Porque ele impede que as pessoas entrem no mercado de trabalho. Por quê? Porque o salário mínimo, muitas vezes, o valor dele é jogado lá em cima. Pô, mas aí, cara, eu vou fazer o papel de advogado. Vamos lá. Aí o cara te entrega o currículo aqui, eu te entreguei um currículo. Eu tô precisando de emprego. Eu tenho 2 filhos para criar. Sou casado, eu preciso do emprego. E aí você vai querer me pagar pelo serviço R$700 por mês. Você vai me explorar, você vai explorar o meu trabalho. Eu preciso ter um salário mínimo. O governo precisa garantir um mínimo para mim. Não, mas a questão não é o governo garantir o mínimo. A questão é o seu trabalho, ele é suficientemente produtivo para poder valer os R$700, oferta e demanda, né? Como é que é como é que é a sua mão de obra? E outra coisa, se eu crio, por exemplo, o cara não pode oferecer um salário de R$700, ele vai oferecer um salário de R$2.000. O salário mínimo é R$2.000, vamos chutar, né? R$2.000 no salário mínimo. A pessoa que precisa do emprego, ele precisa de um dinheiro, mesmo que seja R$700. Eu tenho 0, né? No meu exemplo. Hoje você tem 0. Eu tô tendo 0. É mais interessante para você receber hoje 700. É mais do que 0. Que é mais do que 0. Você consegue se qualificar para daqui a pouco você conseguir pleitear vagas que paguem melhor. E você pode pagar os 700. E eu posso pagar 700. Eu posso gerar emprego. Posso, de repente, contratar 2 pessoas, contratar mais pessoas. Essas pessoas vão se qualificando pela experiência que ele tem no mercado. Vão galgando. E vão crescendo a carreira. Vai criando experiência. E a experiência é a mão de obra qualificada que vale mais. E não um decreto do governo, uma resolução do governo que fala quanto que vale a sua mão de obra. Essa é uma interferência muito ruim, né? Porque ela faz com que as pessoas se mantenham fora do mercado do trabalho quando tudo que elas querem é ingressar e poder produzir. Então, assim, eu sempre dou o exemplo, na campanha muita gente toca nesses assuntos polêmicos, né? Eu sempre dei o exemplo de um período do meu escritório que eu tinha R$3.000 para contratar uma secretária e uma copeira. E eu nunca pude contratar as 2 por causa do salário mínimo e por conta da legislação trabalhista. Porque no momento em que a gente pagava 1.000 e pouquinho para uma delas, eu escolhi a secretária. Aí você paga 1.000 e pouco para a secretária, tem os encargos trabalhistas, isso vai para 2.400, 2.500, já era. A copeira está desempregada. Tem alguém que está fora do mercado de trabalho porque tem uma legislação que impede que essa pessoa entre. É o Estado gerando desemprego. Quando o pano de fundo do desemprego é tipo assim, a gente precisa proteger o trabalhador. A verdade é que você está impedindo que o trabalhador tenha emprego. E o pior, eu vou te dizer, porque tem o fator desdobramento. Porque você fala assim, pô, Adriano, com R$700 ninguém vive. R$700 ninguém vive hoje, né? Porque quando o Plano Real começou, vivia em 1994, o salário mínimo era R$124, se eu não me engano. Era por aí. Eu cheguei a receber um salário mínimo quando eu tinha 18 anos de idade, o salário mínimo era R$300. Eu recebia 300 por mês. R$300 era o salário mínimo. Por que hoje você precisa de mais do que 700? De novo, o efeito do governo. O governo criou a inflação, o dinheiro perdeu o poder de compra, então tem que ficar aumentando o salário para corrigir. Então, tipo assim... Ao invés de devolver o poder de compra, a gente reforça o problema aumentando o salário mínimo. Não, é jogar. Tipo assim, o governo é incompetente na gestão da moeda e joga quem para pagar a conta? A gente. O empresário. Eu não sei administrar minha moeda e teve inflação. Pague mais agora pro pessoal paga aí. mais para o pessoal porque eu sou incompetente. É isso. Então, a política de salário mínimo é acobertar a incompetência do governo de fazer a gestão da moeda. O que a gente tem que fazer não é aumentar o piso salarial, né? Ano passado foi a grande discussão a questão das enfermeiras. Eu não estou falando que a enfermeira não merece ganhar mais. Ela, na verdade, merece conseguir comprar o que ela conseguia comprar ano passado com a mesma quantidade de dinheiro. Porque o problema da necessidade que os sindicatos não entendem que o inimigo dos sindicatos laborais, né, de profissionais, não os patronais, o inimigo do sindicato não são os patrões. O inimigo dos sindicatos é o Estado, porque o Estado faz com que o sindicato tenha que gastar a energia dele pedindo recomposição salarial por causa da inflação.
Então o sindicato está cobrando o empresário a culpa do governo. A recomposição salarial, o pedido de recomposição salarial, ele não decorre de um ato do patrão, do empresário, decorre de um ato do governo, que desvalorizou a moeda. Desvalorizou a moeda. Então, inflação é sempre culpa do governo. É sempre culpa do governo. Né? Isso é muito importante, assim, que as pessoas... Não é o empresário malvadão aumentando preços porque está ganancioso pelo lucro. Exatamente, ao contrário, né? Muitas vezes o empresário segura o aumento de preços porque ele sabe que se ele aumentar, ele perde venda. Então ele às vezes segura um pouco ali o preço, mas chega uma hora que tem que aumentar, porque os custos já estão... Porque tem inflação de custos, né? Você tem os custos também acompanhando, então ele precisa subir esse preço, porque senão daqui a pouco ele tem que fechar as portas. Podemos falar rapidinho sobre ação humana e praxeologia? Opa, bora. Fala aí, qualquer coisa. O grande problema, quando a gente fala a palavra mercado, é importante a gente entender esse conceito do Mises, de ação humana, de praxeologia, que é entender que as pessoas, elas agem na economia. Elas não são uma manada de gente. Elas são agentes independentes. São agentes independentes. Então as pessoas vão agir na economia. Por isso que a gente precisa, ao estudar economia, não estudar só a economia. O Hayek falava isso muito bem. O economista que só sabe economia não é um bom economista. Por quê? Porque as pessoas são influenciadas por fatores psicológicos. Nós temos a economia comportamental, né, do Tyler, que até ganhou o prêmio Nobel. Não é austríaco, mas tem umas ideias muito interessantes porque conjuga com essa ideia da ação humana. As pessoas agem, às vezes as pessoas agem de forma irracional, né? De forma assim, não parou para pensar, não fez a conta exatamente. Foi lá e comprou porque achou legal. Estava em promoção. Estava em promoção, achei bacana. Saiu o filme da Barbie, vou comprar um sanduíche rosa, né? Utilidade, escassez. Utilidade, escassez e subjetividade. Subjetividade. Né? Que é o principal ponto da escola austríaca que move a ação humana, é a subjetividade das pessoas de como elas fazem as escolhas. Quanto vale um copo d'água? Né? Essa é a discussão, né, que o Karl Menger vai fazer no livro de Princípios de Economia. Eu não sei quanto que vale um copo d'água, mas o próximo vai valer menos, né? Porque a pessoa está mais satisfeita. Né? Então, porque você já bebeu um copo d'água, o próximo vai valer menos, porque você está mais satisfeito e vai estar disposto a pagar menos pelo segundo, pelo terceiro, pelo quarto copo d'água. Né? E essa são os axiomas da ação humana. As pessoas vão agir para buscar melhorar os seus interesses. E é entender isso que a gente faz como o governo poderia ajudar as pessoas. E essa massa disforme tem os seus interesses alterados, né? Eu tenho um amigo que ele abriu uma creperia assim, há muitos anos aqui em Brasília. E o cara vendia crepe a não poder mais. A qualquer hora que você chegasse no estabelecimento dele, depois das 17h30, ia ter uma fila enorme de gente lá esperando para comer crepe. O tempo foi passando e as pessoas já não queriam mais o produto dele. Moral da história, fechou. Depois de mais de 20 anos funcionando, o cara precisou fechar porque as pessoas já não davam mais o mesmo valor àquele copo d'água, porque antes as pessoas saíam de casa e estavam dispostas a esperar 30 minutos, 40 minutos, uma hora e pouco numa fila para poder pegar uma mesa. Agora as pessoas já não queriam mais o produto dele, valia menos. A ação humana mudou em relação àquilo ali. Exatamente. Né? Outros produtos foram surgindo, aumentou as possibilidades do consumidor, né? Então, no final, aí de novo, né? Não foi o empresário que se dá bem, é o consumidor que se dá bem, porque tem outras opções além do crepe, né? Graças a Deus na União Soviética. A União Soviética ia ter que comer crepe todo dia. Né? O resto da vida. Ia ser o resto da vida, só tem aquilo ali para consumir. Quando tem, né? Quando tiver para consumir, aí você consome. Tá aí. Ação humana, Mises. Praxeologia. A praxeologia é a ciência do estudo da ação humana. Então a praxeologia é você estudar a ação humana. É a ferramenta econômica para estudar a ação humana, que não é só economia. Né? Então tem ali questões psicológicas, questões filosóficas, que a praxeologia faz o entendimento a partir de axiomas autoevidentes, que seriam o quê? Conceitos que nem a gente falou do copo d'água, né? Eu não sei exatamente quanto vale um copo d'água, mas é autoevidente que o próximo copo d'água vai valer menos. Até diversas escolas econômicas vão concordar com isso. Né? Então, a escola austríaca parte desses princípios para fazer as suas análises. Fera demais, fera demais. O mercado pode oferecer serviços sociais melhores que o Estado? Sempre. Sempre. Sempre, porque no final do serviços sociais.
Aliás, o adjetivo social, desculpa, eu preciso abrir esse parênteses. O adjetivo social é muito engraçado porque ele cabe para tudo. E ele destrói tudo. Ele cabe para tudo e destrói tudo. Exatamente. Justiça é uma coisa, justiça social é outra coisa. Serviço é uma coisa, serviço social é outra completamente É a palavra diferente. mais errada do mundo. É uma palavrinha mágica. Você quer destruir alguma coisa, você coloca fala, o você coloca social do lado, né? Eu acredito que sim, até serviços sociais, você, né, se a gente parar para pensar, vamos fazer um exemplo aqui rápido, um exemplo simples. As Santas Casas, elas eram melhores quando elas não estavam envolvidas com o SUS. O SUS destruiu as Santas Casas, que era uma atividade assistencialista de uma instituição privada, filantrópica, né? Várias ali irmandades ali da igreja. Aí o Estado foi lá e botou a mão dele. Pois a mão podre do Estado estragou podre. o negócio, né? O social ali foi lá e estragou várias coisas. Se a gente parar para pensar, né? Esses tempos para trás aconteceu eu recebi um convite muito inusitado da professora Amanda Flávio, até mandar um abraço para ela se ela estiver ouvindo a gente. Ela estava com a turma dela lá de mestrado, doutorado, e falou assim: Adriano, eu comecei a defender que o Estado atrapalha muito, o pessoal queria te sabatinar. Você se sujeita a vir aqui, o pessoal sabatinar e você responder a galera quais serviços que poderiam ser feitos sem o Estado. Beleza, vamos lá, né? O pessoal me apertava de um lado, apertava, e no final da reunião, da aula, né? Eu falei assim, eu achei que vocês iam me apertar no ponto que eu acho que é o ponto que muita gente se complica, não consegue defender, e vocês não me apertaram, então eu vou me auto-apertar. Meio ambiente. Como é que a gente resolve o problema do meio ambiente? Colocando a iniciativa privada, porque o Estado não consegue. Não. Por que a gente tem problema na Amazônia? Porque a Amazônia não é de ninguém, ela é pública, né? O que não é de ninguém, ninguém cuida. Você quer cuidar, por exemplo, nós temos aqui um exemplo extremamente sensacional, perto aqui de Brasília, que eu gosto muito de ir lá, Chapada dos Veadeiros. Quem gosta de ir na Chapada dos Veadeiros? Quais são as melhores cachoeiras da Chapada dos Veadeiros? As que estão dentro de propriedade privada. Porque o cara sabe que o meio ambiente dá dinheiro para ele. Então, ele preservar o meio ambiente, ele vai atrair turistas e ele vai ganhar dinheiro com aqueles turistas protegendo o meio ambiente. Olha que absurdo, né? As pessoas acham que o cara vai pegar... Imagina, né? Olha que absurdo, né? Então, a propriedade, de novo, lei de liberdade, a questão da propriedade privada. Se tem propriedade, alguém tem responsabilidade. Então, o cara vai ser responsável. É meu, né? Não, é tipo assim, a Amazônia. Eu acho que a melhor forma de proteger a Amazônia é privatizar a Amazônia. Tem que vender a Amazônia para alguém. Por quê? Aí ele vai assumir a responsabilidade de cuidar. A gente tem um responsável. Por que tem muito garimpo na Amazônia? Por que tem muita destruição na Amazônia? Porque não tem ninguém para se responsabilizar. É terra de ninguém. Né? Então, assim, questões sociais, eu acho que até a iniciativa privada consegue oferecer mais. Porque vai ser uma oferta de vontade, filantropia, de interesse mesmo de oferecer aquilo. Às vezes até um interesse pessoal de lucrar com aquilo também. Né? Porque aí é um assunto que tanto os liberais como os coletivistas brigam e falta o ponto importante. Todo mundo fala, os liberais falam de liberdade, né? Os socialistas, os coletivistas falam de igualdade. E a gente esquece do ponto principal, fraternidade. A gente ter a possibilidade de poder ser fraterno com o outro. Né? O Hopper fala isso, é muito bom fazer caridade com o dinheiro dos outros. Né? Que é a caridade, o assistencialismo natal. A verdadeira caridade vem do cara ter um interesse de fazer. E tem gente que faz caridade. Né? Então, é fomentar. Como é que o governo poderia fazer? Ele poderia fomentar mais ações de caridade. Né? Ações de caridade vão receber desconto de imposto de renda. Ações de caridade vão receber algum tipo de benefício, não vai pagar algum tipo de imposto. Então, assim, incentivar a caridade e não querer fazer uma falsa caridade forçada. Porque aí não é caridade. Com o direito dos outros, com o dinheiro dos outros, não é caridade. Você obriga, você põe a arma na cabeça de uma pessoa para obrigar a fazer alguma coisa, não é caridade. Não é caridade, nunca será. Aqui, nesse semestre legislativo que passou, a gente aprovou um projeto de lei, de minha autoria, em que a gente permite à iniciativa privada financiar, colocar dinheiro em equipamentos públicos. A contrapartida estatal pode vir de diferentes maneiras. A principal delas, na minha opinião, assim, a que eu mais gostei de todo o texto que a gente escreveu, é naming rights.
que é uma novidade que está sensacional, tomando conta aí. E a gente tem a possibilidade, por exemplo, de levar o nosso metrô para lugares que ele ainda não foi. E aí a iniciativa privada coloca o dinheiro ali e a estação tal vai ter o nome da empresa que financiou aquilo. Então, hipoteticamente falando, né? Manzoni Veículos. Vamos supor que eu tivesse uma revendedora. E assim, eu acho que a gente esperar que o Estado faça tudo, a gente vai morrer esperando que ele não vai fazer. Então, a gente discutindo aqui no gabinete e pensando nisso, de que tudo que a iniciativa privada faz é melhor do que o Estado faz. Vamos deixar a iniciativa privada fazer o que ela faz e vamos oferecer contrapartida para ela. Tem outras contrapartidas também, tem algumas até que são fiscais. Mas imagina, as nossas escolas, a gente tem um projeto para as escolas também. Imagina, em vez de se chamar escola classe, sei lá, 108, escola classe, estou lutando para não dizer o nome de empresa, mas vou dizer escola classe Coca-Cola 108, e a Coca-Cola financia o equipamento público que está ali, a infraestrutura da escola. A parte pedagógica não deixa, porque senão a gente vai comprar uma briga muito grande, e não é isso que a gente quer. O que a gente quer é melhorar o equipamento público, melhorar o serviço público por meio do que a iniciativa privada pode produzir. Então a gente está tentando melhorar isso aqui em Brasília. Eu espero até que isso avance não só aqui, mas em outras unidades da federação. A ideia não é nossa, não, para ser sincero. Em São Paulo, a gente viu isso acontecendo em São Paulo, Rio de Janeiro, e a gente está tentando trazer para cá. Eu vou terminar falando de destruição criativa, professor. Schumpeter era capitalista ou era socialista? Qual era de Schumpeter? Schumpeter é socialista declarado. Socialista declarado? Socialista declarado. Ele era austríaco, o pessoal fala assim, ele é um economista austríaco. Ele era austríaco porque ele nasceu na Áustria, mas alinhamento... Não era nas ideias, né? Não era nas ideias que ele era austríaco, né? Ele era austríaco de ter nascido na Áustria, né? Então, a ideia de destruição que o Schumpeter traz no fundo, uma ideia marxista. Até esse termo o próprio Marx usa para dizer a necessidade do capital manter a opressão em cima dos trabalhadores. Ele vai destruindo, né, aquele produto para lançar um produto novo mais caro, né? Então a ideia é a seguinte: as pessoas começaram, tem esse copo de vidro que ele custa R$5. O trabalhador está trabalhando, ele está quase conseguindo comprar esse copo. O capitalista vai lá e destrói esse copo de 5 e faz um novo de 10. Aí o cara nunca consegue. Está sempre ferrado tentando comprar. Então, na lógica marxista, isso daí vai promover sempre que o pobre continue pobre e o capitalista cada vez mais se apropriando disso. E, na verdade, não tem nada a ver com isso. O que acontece é que esse copo, às vezes, não está atendendo às necessidades da população. Alguém, empreendedor, o empreendedorismo, tem uma visão, né, de que se eu fizer um copo diferente, as pessoas podem gostar mais. Ele lança esse copo novo. Pode ter duas consequências. As pessoas podem não gostar desse copo, esse copo sumir do mercado e continuar esse antigo. E se esse copo novo atender melhor do que o antigo, vai vender mais esse, quem sai de cena é o outro. Não há destruição, há uma evolução da oferta dos produtos que são oferecidos. Então o Schumpeter é muito equivocado. Eu fico muito triste quando a gente vê tese de doutorado, dissertações de mestrado, trabalho de conclusão de curso, que o pessoal quer falar do empreendedorismo e usa muito Schumpeter, que é um cara que defende uma ideia meio que anti-empreendedor, uma visão muito negativa do empreendedor. Adriano, na economia, para alguém ganhar, um outro alguém tem que perder? Não, muito pelo contrário. A economia ela cresce porque é um aumento de produção. Essa produção, por isso que é importante produzir, né? A produção vai gerar excedentes sem a necessidade de você tirar de alguém. Isso é uma questão mercantilismo. Mercantilismo, sim. A riqueza vem do ouro, então a única forma de eu ficar mais rico é eu fazer guerra com você, tomo de você, e aí alguém fica sem aquele ouro, né? Então, como hoje a gente que determina a riqueza não é o ouro, né? A produção, é o acesso, é o conforto, são os benefícios. Qualquer pessoa pode, hoje, terminando de ver esse podcast, dormir no sossego da sua cama, no conforto da sua casa, sem ter peso na consciência de que para você ter esse conforto, você teve que tirar esse conforto de outra pessoa. Fera demais, fera demais. Galera, esse aí é o professor Adriano Paranaíba. Ele sabe tudo e mais um pouco de liberalismo. Eu encerro o nosso 13º episódio de A Direita em Todas as Direções, fazendo um convite para você.
Queria convidar você a entrar lá no site do Instituto Mises. Qual é o site, professor? É mises.org.br. Nosso site recentemente passou por uma repaginação visual. Ele ficou com um visual mais clean, mais gostoso de usar. Os locais, né, das pesquisas ficaram mais intuitivas, né? Mudança, muita gente às vezes não gosta da mudança, está acostumado com layout antigo, mas a ideia foi oferecer um serviço melhor com, né, o Mises, que é hoje, sem sombra de dúvida, o maior portal de conteúdo sobre liberalismo do Brasil, da América Latina, talvez. Né? E lá no site, além dos artigos do professor Paranaíba, há outros escritores, outros liberais, o conteúdo é excelente, eu recomendo fortemente que você vá lá e que a gente continue juntos defendendo as ideias da liberdade. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui. Tiago, muito obrigado, foi um prazer muito grande bater o papo aqui contigo e vai ser ótimo aí a gente, através do podcast, divulgar as ideias. Parabéns pela sua iniciativa para a gente conseguir alcançar mais pessoas para defender mais ainda a ideia da liberdade. Obrigado, professor, obrigado. Senhoras e senhores, esse foi o 13º episódio de A Direita em Todas as Direções. Um abraço, até a próxima. Valeu.